Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Faciara Araucária. Eu sou a professora Alexandra Padilha Bueno e vou acompanhar você na disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências. Eu sou pedagoga, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná. Sou professora do município de Araucária dos anos iniciais desde 2008 e leciono, entre outras disciplinas, por ser generalista, a disciplina de ciências. Estou aqui para caminharmos juntas por essa disciplina muito interessante e muito importante para a sua formação. Esse vídeo é referente à aula do dia 4 de agosto de 2021, a primeira aula que tivemos presencialmente. Aqui eu vou tentar fazer um breve resumo do que discutimos em sala de aula no ensino presencial. Evidentemente que os 15 minutos que são disponíveis para esse vídeo não são suficientes para dar conta de todo o conteúdo que foi trabalhado durante a aula, mas procurarei, na medida do possível, trazer para vocês aquilo que foi mais essencial. No dia 4 de agosto, junto com suas colegas, nós desmembramos, falamos um pouco acerca dos caminhos que serão percorridos ao longo dessa disciplina. Quais os seus objetivos, qual a sua ementa, quais os seus objetivos e quais serão os conteúdos que vamos trabalhar. Além de conversarmos um pouco sobre a avaliação que será realizada ao longo desse período. Nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas, então nós teremos encontros durante todo o bimestre. Em relação à nossa ementa, nós trabalhamos com fundamentos das ciências, história do ensino de ciências no Brasil, concepção, metodologias e formas de avaliação em ciências, as diretrizes curriculares nacionais, municipais, estaduais e também a base nacional curricular comum da educação infantil e do ensino fundamental. Isso para o ensino de ciências. Reconhecimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, a interdisciplinaridade no ensino de ciências, os temas transversais e o ensino de ciências na educação infantil e nos anos iniciais. Tudo isso que está dentro da ementa será trabalhado ao longo de toda essa disciplina, certo? O objetivo fundamental dessa disciplina além de prepará-las para sermos professoras de ciências para os anos iniciais, pedagogas que entendem de ciência e do currículo de ciência para trabalhar com seus professores, que são especialistas em ciências, nós também pretendemos ampliar os seus conhecimentos teóricos e metodológicos sobre o ensino de ciências nos anos iniciais e no ensino fundamental, tendo como eixo metodológico a alfabetização científica, o pensamento científico e a metodologia científica. O que é que nós vamos estudar, afinal de contas, professora, nessa disciplina? Nós vamos ensinar as bases, os fundamentos, o histórico das ciências, do ensino de ciências no Brasil, e também vamos trabalhar com as perspectivas metodológicas, que não é uma, mas que são várias. E quais as relações possíveis que podemos estabelecer entre os documentos curriculares que fundamentam o trabalho em ciências e, basicamente, o trabalho do dia a dia de sala de aula. Como que a gente faz com essa relação, né? Entendendo que esse processo de conhecimento sobre a ciência parte da perspectiva inicial de entender o que é as ciências e o que compõe os conhecimentos que a gente precisa ensinar para as nossas crianças, no sentido de que esses saberes, que são saberes científicos, posteriormente são escolarizados e passam por um processo de transposição didática. Ou seja, aquilo que a ciência sabe, aquilo que a ciência conhece, ao a gente trabalhar com os nossos alunos lá, sejam eles da educação infantil, sejam eles do ensino fundamental, sejam eles do ensino médio ou ainda nas faculdades,
Esses conhecimentos, eles não são conhecimentos puros, mas eles são conhecimentos que foram escolarizados, foram didatizados. E as ciências naturais, ou a ciência, né, como aparece em alguns documentos, dentro do ensino fundamental, ela abarca vários outros conhecimentos científicos, várias ciências, e que tentam, de certa forma, explicar os fenômenos da natureza. É para isso que serve a ciência, né? Ela é tem uma perspectiva explicativa de mundo. Longe dessa ideia de que a ciência tenta buscar a verdade, né, ou desvelar a verdade, o conhecimento científico, na verdade, ele é construído a partir da discussão entre os pares, a partir da metodologia científica e a partir do reconhecimento desse conhecimento como conhecimento válido, a partir de evidências científicas. Por isso que é tão difícil fazer ciência. Em um momento como o que nós vivemos, de negacionismo da ciência, é fundamental que a gente reafirme o nosso papel enquanto professores no ensino de ciências e na insistência de que essa disciplina precisa ser ensinada de forma a desenvolver nos alunos o pensamento científico. Mais do que ensinar conteúdos, como a gente costumava fazer na nossa escola básica, eu sou de uma geração, eu tenho 40 anos, então eu sou de uma geração em que o professor passava no quadro os conteúdos, os pontos, nós estudávamos os pontos e nós fazíamos uma prova, sem uma reflexão crítica acerca daquilo que estava sendo trabalhado. Certamente não é esse tipo de constituição de sujeitos que nós queremos para os nossos alunos, né? Acredito que, assim como eu, vocês também tenham como perspectiva a formação crítica dos sujeitos com quem vocês estarão trabalhando. Nesse sentido, o ensino ciências vai ser fundamental, porque é a partir do pensamento científico que a gente constitui uma forma de olhar para o mundo, de problematizar o mundo. E é por isso que nós estamos aqui pensando sobre o ensino de ciências, né, conjuntamente. Então, uma primeira questão que a gente precisa se fazer é se o conhecimento científico sempre teve o mesmo valor. E, afinal de contas, o que é o conhecimento científico? Como que ele se constitui ao longo da nossa história? Nem sempre as coisas tiveram explicações científicas como tem hoje. Nós tivemos outros conhecimentos valorizados ao longo da história da humanidade. Nós tivemos o conhecimento religioso como conhecimento fundamental, o conhecimento mitológico como conhecimento fundamental, tivemos o conhecimento filosófico como conhecimento fundamental. E hoje a ciência ocupa um lugar muito importante nas nossas vidas. Ela está no nosso dia a dia. Quando você compra um shampoo e você compra porque na propaganda existe um apelo para um DNA vegetal, ou quando você compra um produto que promete ter algum tipo de efeito porque tenha uma composição científica muito significativa, importante. Quando observamos, por exemplo, nos desenhos animados, determinados personagens ou determinadas narrativas, determinadas histórias que têm o conhecimento científico como base para pensar o mundo e para compreender o mundo. Então, o conhecimento científico, ele está em tudo. Ele está em tudo. Ele está no shampoo que você usa, ele está na comida que você faz, ele está nas escolhas que você faz ao longo do seu dia a dia, ele está na mídia, ele está em todos os lugares. Mas esse conhecimento científico que é divulgado em diferentes espaços e de diferentes formas, ele não é o conhecimento científico que é realizado pelo cientista. Esse conhecimento científico, ele é de certa forma, didatizado. E por ser didatizado, ele
alcança um público muito maior. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental, que é de compreender a linguagem científica e fazer com que o acesso a essa linguagem científica ocorra com os nossos alunos. Tenho certeza que se você tiver 20 e poucos anos, 30 anos, você provavelmente deve ter plantado um feijãozinho no algodão quando você era criança, ou na pré-escola, ou no primeiro ano, ou ao longo do teu ciclo de aprendizagem no ensino fundamental. Certamente essa atividade de experiência científica deve ter tido alguma repercussão para você. No entanto, possivelmente também você não fez uma reflexão na época sobre os conteúdos que estavam presentes, ou talvez a sua professora não tenha feito a reflexão sobre a importância desses conteúdos, ou ainda o trabalho com a observação do nascimento, da germinação da semente do feijão no algodão, ou mesmo o questionamento de por que o algodão, se precisa molhar, não precisa molhar, precisa deixar no sol, pode deixar na sombra, quais são os efeitos de deixar no sol, deixar na sombra. Certamente isso não foi repassado para vocês quando vocês fizeram a experiência do feijãozinho lá no algodão. Mas essa experiência científica certamente reverberou na vida de vocês, teve um impacto, causou, enfim, algum tipo de sensação ou ainda algum tipo de repercussão na vida de vocês. E talvez, se vocês forem trabalhadoras da educação, que trabalham em escolas ou CMEs, vocês também tenham reproduzido essa mesma aula, né, ou essa mesma experiência de ciências. E vocês já se perguntaram quais são os conteúdos que vocês trabalham quando vocês estão trabalhando com a germinação do feijão no algodão? Por que o algodão? Por que não plantar na terra? As experiências científicas com as crianças, ou aquilo que a gente chama de construção de um pensamento científico na criança, ela parte do pressuposto de que toda criança traz em si esse germe, que é o germe do questionamento. E por trazer em si esse germe do questionamento, as crianças também têm uma capacidade muito grande imaginativa. Costumamos dizer que as crianças nascem cientistas e que a escola, ao longo do seu processo de escolarização, vai podando esse desejo pelo conhecimento. Estamos aqui nesta disciplina para trazer para vocês reflexões acerca de como é que a gente mantém na criança o desejo pelo conhecimento científico. Como é que a gente faz para não podar na criança essa vontade de saber? As hipóteses, as experiências. As crianças se desenvolvem a partir da sua experiência com o mundo. Não é por acaso que na BNCC o nome das disciplinas, que não são disciplinas escolares na educação infantil, se chama campus de experiência. Porque realmente é na experiência que a criança aprende. Mas só a experiência pela experiência não vai ser suficiente para formar um sujeito crítico, que olhe para a sua realidade e que tenha como parâmetro a mudança desse cenário, a mudança da sua realidade, que consiga se perceber no mundo a partir de uma relação, de um fluxo contínuo entre ele mesmo e o seu ambiente. Todas essas questões que eu fui abordando ao longo dessa nossa conversa vão estar presentes e vão ser aprofundadas ao longo das nossas aulas. Para a aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho com o histórico do ensino de ciências no Brasil e vamos dar sequência às perspectivas teórico-metodológicas que envolvem o ensino de ciências, e conto com vocês, com a sua participação, tá bom? Em relação à atividade,
Busquem uma notícia que traga no seu interior, no seu texto, algo sobre descobertas científicas ou sobre ciências, alguma discussão sobre ciências. Pode ser de sites, não precisa ser nada que, enfim, não precisa de comprar um jornal ou uma revista científica para fazer atividade. Vocês têm um texto para ler, então assim, lê o texto e faz a relação com a notícia. Essa é a atividade que vocês têm para fazer para mim desta aula, tá bom? Um beijo grande, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau!